Boa noite a todas e a todos que nos ouvem e veem. Eu sou Pedro Horta, da Zero. Agora que usamos os nossos últimos dias de primavera, para grande parte de Portugal aproxima-se um longo período de muito baixa precipitação e altas temperaturas. O verão coloca um bocadinho em maior evidência a relação estreita entre o Sol e a água nos ecossistemas terrestres, um elo fundamental para a agricultura. Ainda assim, a erosão do solo é um dos mais visíveis efeitos das más práticas de implementação e gestão dos sistemas agrícolas, sejam sistemas ditos convencionais ou mesmo das novas culturas de regadio. O processo de desertificação é uma realidade e uma ameaça aos ecossistemas que sustêm as nossas comunidades. A crescente aridez dos nossos territórios portugueses torna ainda mais urgente a recuperação das funções do solo enquanto suporte de vida e fertilidade. Novos olhares são precisos sobre o nosso papel enquanto agentes nestes processos. Como podemos travar a degradação e criar processos regenerativos? Muitos são os caminhos, e para falar de alguns, convidamos hoje a Ana Fonseca, investigadora, licenciada em Ciências do Ambiente, doutorada em Gestão Interdisciplinar da Paisagem, trabalha na Universidade de Évora, no MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, nas áreas de modelação ecológica, energia, pequena agricultura e circuitos curtos de abastecimento. Atualmente faz a monitorização da implementação do sistema Keyline. Vamos falar um pouco hoje na herdade do Freixo do Meio e na herdade da Machoqueira do Grão, através do projeto Ecomontado. Boa noite, Ana. Obrigado por aceitares o nosso convite. Boa noite. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar deste projeto. Eu aproveitava aqui o mote para iniciarmos a nossa conversa a falar sobre o solo e os processos de degradação do solo. Que mecanismos é que existem aqui em Portugal particularmente, mas também um pouco por todas as áreas agrícolas do mundo? E em que medida é que temos de estar preocupados? Sim, é assim, os solos de facto, e isso é um estudo que tem estado a ser feito e até no MED, os solos têm sofrido processos de degradação muito grandes, os solos europeus, mas depois o processo de degradação dos solos varia conforme as regiões onde estamos. E então há muito, por exemplo, poluição por nitratos e contaminação, processo de fertilização, mas há o problema do Alentejo e das regiões áridas, não é? Com tendência à aridez, é mais a falta de matéria orgânica, não é? E a mineralização desta matéria orgânica, que faz com que o solo perca a vida e o suporte que lhe permite depois ser o suporte das árvores, e no fundo há uma interrupção da vida do solo com as elevadas temperaturas. Não sei se têm noção, mas no verão nós sentimos 47 graus, 50, mas ao nível do solo, que está sempre exposto ao sol, as temperaturas são elevadíssimas. E no Alentejo e nas zonas áridas, este é o principal problema com que nos deparamos nos solos. Não sei se queres que fale já do projeto do Ecomontar. Sim, mas queria falar também como é que isso depois se liga com as práticas agrícolas, as transformações do solo. É assim, pronto, de facto, tem sido hábito, tem sido uma... a história da agricultura no Alentejo tem promovido também esta degradação do solo. As práticas antigas eram muito à base de mão de obra, não é? Com a falta de maquinaria, arrancavam-se os matos à mão ou através de fogos. Fogos controlados em épocas muito próprias, em que ardia o mato, ardia a pastagem, mas não ardiam as árvores, ou se ardiam era pouco. Está-se a tentar recuperar este fogo controlado, porque já se percebeu que é um mecanismo do Mediterrâneo e que de alguma forma as espécies estão adaptadas a ele, mas um mecanismo controlado e bem feito com o conhecimento que existia e que ainda existe sobre este mecanismo.
Entretanto, depois com a campanha do trigo, não é? E com campanhas sucessivas que tiveram um culminar na reforma agrária, houve processos de lavrar o solo e mobilização do solo muito intensivos. E isto fez com que se expusesse este potencial de matéria orgânica que se tinha acumulado ao longo de milhares de anos do solo aos efeitos mineralizadores das elevadas temperaturas do verão, dos fatores climáticos. Isto fez com que, em alguns anos, se perdesse este potencial de fertilidade que se tinha acumulado. Porque esse é que é o problema, não é? O problema é que pode existir matéria orgânica, mas ela, devido ao nosso clima, rapidamente se perde. Ou por erosão, existem vestígios, vários vestígios de erosão de várias épocas no Alentejo. Uma delas é, por exemplo, a introdução dos cereais e com queimadas, nota-se que foram feitas queimadas, também há depósitos que revelam isso, mas também se nota muito, por exemplo, a campanha do trigo, que houve um processo de erosão muito significativo e ainda mais significativo na altura da reforma agrária, porque houve com algum desconhecimento, houve um excesso de mobilização do solo, e agora continuamos com alguns processos muito intensivos em termos de mobilização dos solos, com estas novas práticas agrícolas intensivas que continuam com o mesmo modelo, e é um modelo que de facto não se adequa ao Alentejo. Então, agora fazendo este pivô para o teu projeto de investigação, o que é que está a ser experimentado no Peixe do Meio? É assim, existem várias medidas que permitem fazer agricultura. Uma delas é a agricultura de conservação, que em Portugal se tem feito de uma certa maneira, mas é uma forma de não mobilizar o solo e evitar esta exposição do solo aos fatores que degradam o solo. Nós o que estamos a aplicar no projeto Ecomontado 21 estamos a monitorizar a implementação do Keyline na herdade de Freixo de Meio e na Machoqueira do Grão, que é em Corus, são solos diferentes. Aqui no Freixo do Meio são solos mais argilosos, em Corus são solos mais arenosos, o comportamento é diferente, e o Keyline, o que se fez foi fazer Keyline. O Keyline é um processo desenvolvido na Austrália, ou seja, num clima relativamente semelhante ao nosso, também árido, e até foi desenvolvido por o Alan Yeomans, e pronto, ele era engenheiro de Minas, e ele o cunhado dele morreu num incêndio e ele achou que devia, de alguma forma, através das suas práticas, conseguir canalizar água para o solo, de forma a apagar um incêndio se fosse necessário, e então acabou por desenvolver um método que consiste em desenhar linhas de curva de nível ligeiramente desniveladas em relação às curvas de nível, no sentido das cumeadas. Eu tenho dificuldade em explicar isto assim, há alguns vídeos que permitem visualizar como é que isto funciona. Sim, na verdade, vou pedir para partilharmos também no nosso chat alguns vídeos para quem quiser dar seguimento. Exato. Da tecnologia. Na verdade, o que se faz isto é desenhado normalmente em AutoCAD, em computador, faz-se um levantamento do terreno e depois desenham-se as tais linhas que fazem, desniveladas cerca de 1%, e fazem com que a água, de alguma forma, se desloque dos vales para as zonas onde normalmente nunca se acumula. E isto é feito sem mobilização. Utiliza-se um arado de Yeomans, e o arado que faz é cortar o solo
fazer sulcos no solo praticamente invisíveis. Ele levanta o solo por baixo, levanta um bocadinho o solo, corta, parecem facas, e pode injetar água e sementes em profundidade também, e depois a água canaliza nesses sulcos. Se tiver, isto depois pode ser feito com qualquer tipo de cultura. Pode ser feito num prado para melhorar a pastagem, por exemplo. Pode ser feito para instalar árvores, pode ser feito para sebes de aromáticas, até para eucaliptos, quer dizer, basicamente pode ser feito até num parque de estacionamento para melhorar o escoamento da água. E depois, no ano a seguir, se fizermos uma cultura, no ano seguinte devemos reforçar, isto é uma prática que deve ser continuada. Já ao lado, já não fazemos no mesmo sítio, porque entretanto nasceram plantas, desenvolveram os seus raízes, fazemos ao lado, até podemos aprofundar, e assim as raízes vamos criar solo de uma forma forçada e as raízes vão se poder expandir e ocupar esse espaço. E estamos a ajudar as plantas num ambiente extremamente difícil, em que às vezes há muito pouco solo, e então estamos de facto a fazer solo de uma forma forçada. Isso há necessidade de fazer isso neste ambiente. Entretanto, no projeto nós estamos a monitorizar os efeitos desta prática, não é? Através da leitura a medição da umidade do solo, todos os meses, através da biomassa de pastagem, através de satélite, para calibrar o satélite com os dados de umidade do solo e depois poder ler a umidade do solo da parcela toda, em vez de ser só dos sítios onde nós temos os pontos de medição. Temos assim várias formas de monitorizar e já nos apercebemos, por exemplo, que a prática produz mais efeitos nestes solos com mais argila do que um solo que tenha só areia ou que tenha muito mais areia, porque de facto a capacidade de retenção desse solo é muito reduzida. E então não é o keyline que vai fazer grande diferença. Provavelmente a prática mais adequada era a incorporação de matéria orgânica para dar mais estrutura ao solo. Pronto. Sim, e no contexto isto é no contexto de montado. Não é? Sim, neste caso o objetivo era recuperar uma área que ficou degradada, foi cortada, não é? Em que o solo se degradou bastante e a ideia era recuperar um montado. Claro que depois pode ser aplicado a tudo, como eu disse antes, mas a ideia era recuperar um montado. Porquê? Porque de facto o problema também tem muito a ver com o tal excessiva temperatura sobre o solo. E a única forma de resolver esta questão é ter o solo sempre coberto, com uma pastagem, com uma cultura, com uma pastagem natural, com os arbustos que nós tanto demonizamos e queremos cortar, e depois há leis para cortar, muito restritas, não é? O objetivo neste caso é fazer com que cresçam árvores e o solo fique sempre com sombra. E a partir do momento em que o solo, através de arbustos, de uma boa pastagem e de árvores, esteja sempre ensombrado, então é mais fácil, depois de recuperar a vida do solo, porquê? Porque depois o keyline tem alguns efeitos interessantes e é por isso que se faz, não é? Que é ao distribuirmos a água melhor à superfície do solo, ao tirarmos-la dos vales para a zona onde normalmente ela não se acumula, por um lado estamos a reduzir a erosão, mas por outro lado estamos a aumentar a umidade do solo em toda a superfície. E a umidade é essencial para que os micro-organismos do solo possam ocupar o solo todo e desenvolver os seus processos, não é? De criação de matéria orgânica e de vida no solo e até as micorrizas do solo.
que desaparecem se o sol não estiver protegido. Se o sol tiver umidade e estiver protegido com algum ensombramento, essa vida volta aos poucos. E é isso que no Keyline nós tentamos recuperar e promover. Claro que depois, no caso do ecomontado, juntamos o Keyline a uma outra prática que é a agrofloresta, em que estamos a pôr ativamente árvores e arbustos mediterrâneos nas parcelas. Estamos a pôr vários quercos, azinheiras, sobreiros, aroeiras, murtas, medronheiros, uma série de espécies com um compasso de 1 metro, em que se faz um buraco, uma cova funda, em que se mistura com terra e matéria orgânica, depois põe-se a planta, faz-se uma caldeira para facilitar a acumulação de água, põe-se moldes por cima, matéria orgânica triturada, que depois aos poucos se vai degradando e incorporando no solo. Depois ainda se põe uma adubação verde ou culturas de leguminosas na entrelinha, como por exemplo termocilha, fava, que depois é cortada e incorporada ou adicionada às árvores, de forma a ir reforçando este mulch e a incorporação do azoto. No fundo, o que temos é o solo sob cuidados intensivos, não é? Estamos a tentar recuperar o solo, um solo extremamente degradado e que está a perder as suas funções no ecossistema, as suas importantes funções de suporte da vida e até de regulação do sistema hidrológico, não é? E o que nós estamos a fazer é atuar de forma intensiva sobre o solo até que ele comece a recuperar as suas funções. E a partir do momento em que ele de facto começa a ter mais vida, nós podemos retirar-nos, porque elas depois retornam de uma forma relativamente natural. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que intervir bastante. Ou seja, aqui uma das palavras-chave é também essa questão das coberturas. E já tens alguma ideia dos resultados que estão a ser medidos do projeto Ecomontado? É assim, o projeto é curto, não é? Há aquelas vicissitudes todas relacionadas com os projetos, não é? Que é a chegada do material, a implementação do Keyline, pronto. E na verdade o tempo que nós temos de projeto, o projeto vai acabar no final deste ano, não nos permite ter resultados muito consistentes. Os resultados que nós temos, o que nos permite avaliar é que de facto o Keyline tem impacto, sobretudo nestes solos com argila, com fraca drenagem, onde a drenagem é pior, ele melhora a drenagem. Nós observamos que a umidade se mantém no verão, se mantém durante mais tempo. Não notamos isso nos solos arenosos de Coruche. Agora, de facto, era necessário termos mais tempo e os projetos de solos têm todos este handicap, que são muito curtos e o solo demora a reagir. E é difícil às vezes perceber toda a panóplia de efeitos que vão começar a surgir quando o próprio ecossistema novo que está a ser montado entra em ligação, não é? É sempre mais complicado. Exato, porque há depois fenómenos muito complexos e que têm a ver com a vida, não é? A vida é complexa, como por exemplo a criação de micorrizas, todos os processos mais, esses são demorados, não é? E às vezes depois também de um momento para o outro ocorrem, mas nós tínhamos que monitorizar e acompanhar mais tempo, não é? Era muito interessante poder prolongar este projeto e poder continuar a monitorizá-lo. Pronto, lá está. E atualmente sabes se existe já alguma escala no uso deste tipo
de soluções. O Keyline é dos anos 70, não é? Sim, sim, sim. É. As primeiras formulações. É. Sim, em Portugal há alguns projetos de Keyline, desde um parque de estacionamento, lá está, num parque campismo, não é? Que permite planear bem tudo. Se nós planearmos de origem, podemos planear tudo de acordo com as curvas de nível, e depois a água vai sempre distribuir-se de uma forma mais benéfica para o solo e para o sistema, sem encharcamento. Depois também temos que pensar noutra coisa. Não queremos que isto ocorra em todo o lado, não é? Porque depois também o ecossistema está adaptado ao encharcamento, não é? O ecossistema, temos charcos temporários, não é? Não vamos fazer aquilo lá em todo o lado, não é? Mas há situações em que é muito interessante e permite reduzir a erosão, e existe em Portugal, existe também um projeto de aromáticas, existe em Espanha também, já há consultores em Espanha e Portugal a fazer o projeto e instalar o projeto. Também existe um pouco por todo o mundo, com culturas diferentes, para a produção de cereal para os animais. Pronto, existem vários modelos e vários até modelos de monitorização. Existe um pouco por todo o mundo, ainda pouco acompanhado pela academia, precisamente porque demoram. Este acompanhamento demora e os projetos têm este problema dos projetos com solos. Tu que ia ver várias questões, não sei se queres calhar vamos por aqui algumas não questões, é importante. A Ana Vieira Ramos perguntava um bocadinho mais de esclarecimento do que é o Keyline. Ele pergunta se estamos a falar de sulcos, de que profundidade é que o arado de Yeomans pode ir. Normalmente, como é que é a prática? A primeira passagem, a segunda passagem? Como é? Exato. É assim, normalmente faz-se uma passagem que é visível, que é uma passagem que deixa um sulco, porque depois todas as práticas agrícolas vão ser feitas com aquela referência. Porque se nós temos um prado e aí passamos o arado de Yeomans, que pode ser o arado de Yeomans ou pode ser um arado inspirado no de Yeomans, porque esses vêm da Austrália e é um bocado complicado de adquirir. Normalmente adapta-se. Se fizermos num prado, basta passar. Mas como ele tem que estar com um declive muito específico, o ideal é marcar mesmo, ficar visível, e depois todas as outras atividades agrícolas fazem-se paralelas a essa linha. E aí sim passa-se o arado tem uma espécie de facas, não é? Cuja profundidade pode ir dos 10, 20, 30, 40 centímetros no máximo, a aprofundar o solo à medida que se vai passando em passagens anuais sucessivas, não é? Não é uma prática que, quer dizer, pode ser usada na instalação de uma cultura e depois não se passar mais, não é? Mas o ideal é ir passando, que é para reforçar porque a água tende sempre a seguir a força da gravidade, não é? E nós convém que reforcemos estes canais por onde queremos que a água vá, que a água circule. Uma outra questão aqui acerca da cobertura de solo, se a palha cortada e deixada também pode funcionar como uma boa cobertura de solo. Claro, claro. O ideal até é triturar. Qualquer cobertura é boa, não é? Qualquer cobertura de qualquer material é interessante, não? Qualquer material orgânico, claro. Agora, a palha também o triturar é mais interessante porque ela depois degrada-se melhor, integra-se melhor, vai-se integrando melhor no solo. Isso é um problema que nós temos, não é? Nós temos falta de matéria orgânica, por isso, se pudermos fazer com que ela se vá integrando no solo e adicionando todos os anos mais, só vamos ajudar ao processo, não é? É uma maneira de facilitar também que o processo seja um pouco mais rápido. Mas o essencial é a tal sombra, não é? Também. É a sombra, é a cobertura, é a manutenção da umidade, é tudo isso. Quem anda no campo sabe que às vezes mais vale uma sombra do que 5 litros de água, porque realmente é mais tolerável. Aqui a Maria Teresa também falava aqui que era importante que houvesse continuidade a esses projetos e que mesmo as grandes empresas do Alentejo iriam ser um bocado obrigadas a realizar boas práticas.
E se calhar tinha aqui uma questão. Nós na instalação de muitas culturas permanentes de regadío vemos que os camalhões são muitas vezes instalados para mitigar os problemas de drenagem e muitas vezes, às vezes em declives algo acentuados, são orientados no sentido de declive, o que leva às vezes padrões de erosão hídrica. De que forma é que outro tipo de técnicas poderiam substituir estas intervenções para evitar que houvesse de facto esses padrões de erosão que nós vemos, principalmente nos primeiros anos, quando as árvores ainda são muito pequenas e não cobrem o sol. Claro. Não, o problema é que há um modelo de produção e esse modelo de produção é nivelar tudo, eventualmente desinfetar o solo, fazer chapa zero do que existe e instalar e impormos de uma forma muito dramática. Isso inclui neste modelo mobilizar o solo totalmente, fazer os tais camalhões e grandes estruturas. Mas a intervenção, o ideal será de facto intervir o menos possível no solo para preservar a matéria orgânica e a fazer alguma coisa, fazer as tais curvas de nível ligeiramente desniveladas, a qual nós chamamos de keyline, e evitar mobilizar o solo. Claro que, por exemplo, se fazemos uma sementeira, podemos fazer uma ligeira escoriação no solo, que é uma coisa que se faz, que é uma cama, uma escoriação desta profundidade no solo para a semente assentar e não se acumular numa zona onde a água depois arrasta a semente toda e depois nasce tudo lá. Mas isto deveria ser as práticas de instalação. Agora, claro que as culturas em geral e os modelos de instalação das culturas têm sido muito dramáticos e muito do que se impõe é muito industriais, não é? Estes são modelos industriais de produção, não são pouco agrícolas, não é? Pois, e vemos também, de facto, que as intervenções são feitas em muita área contígua, muitas vezes não se faz faseadamente para evitar outros impactos. Até em termos de investimento depois é um erro, porque depois, como áreas contínuas muito grandes, em termos de maquinaria, eventualmente é mais eficaz. Mas se interrompesse, se fizessem parcelas de olival, parcelas de várias culturas diferentes, até com cepos naturais, evitava-se muito, por exemplo, o uso de fitofármacos para controlar pragas, porque depois estas monoculturas enormes são ninhos fabulosos para tudo o que são pragas. São caldos, como as explorações intensivas pecuárias, não é? São caldos de criação de vida nova e de experiência de vida, onde aparecem as pragas todas porque são monoculturas, são sistemas puros. E na natureza o que vale e o que tem validade são sistemas complexos, equilibrados, em que se calhar pronto, isto é da ecologia mais básica, em que os seres vivos se controlam uns aos outros e nunca nada atinge a dimensão de praga, não é? Que é o problema que nós vemos em algumas culturas, que depois levam doses enormes de fitofármacos, que também são uma despesa para o proprietário. Pois, são uma grande despesa. É. E normalmente é um sistema sistemático, não é? Todos os anos, ritualmente, o agricultor vai ter que ter vai ter que aplicar várias vezes, não é? Aquilo tem um protocolo, fitofármacos e fertilizantes, quando podia ter um solo bom, estruturado, profundo, com vida, em que ele pouparia bastante em adubação do solo, eventualmente até podia integrar culturas, porque depois os animais nos sistemas com árvores são sempre muito interessantes, os sistemas silvopastoris estão a desenvolver-se por todo o mundo com uma base científica muito forte, até sistemas completamente artificiais. O montado não é completamente artificial, o montado é um sistema interessantíssimo, semi-natural,
com a intervenção do homem, em que o homem gera, mas há sistemas completamente artificiais, silvopastoris, que funcionam muito bem. São criações que imitam a natureza e que têm, de facto, as componentes todas, são mais complexos, exigem outro tipo de gestão, mas depois, na verdade, estamos a aproveitar o trabalho dos animais para poupar em termos de controle de ervas ou de adubação, por exemplo. Normalmente são sistemas mais complexos e nós vemos, para já, é uma simplificação muito grande dos sistemas. Não é? Sim, sim. Eu queria, se calhar, começarmos a finalizar, porque já estamos aqui nas 10, só partilhar aqui um conjunto de links para encontrarem mais sobre o projeto Ecomontado. O projeto Ecomontado ainda vai decorrer mais uns meses, sim, mais um sim. ano? Até ao fim do ano, até ao fim deste ano. Temos... Haverá alguma apresentação do projeto? Está alguma coisa programada? Sim, provavelmente vamos ter um workshop final de apresentação de resultados. E temos tido o nosso site, temos tido uma série de atividades de divulgação do Ecomontado e temos inclusivamente, é assim, eu respondo a várias solicitações de pessoas que me perguntam como implementar e o que fazer, e sempre que me perguntam eu explico como é que funciona. Claro que depois há pessoas que estão mais habituadas a implementar o próprio projeto de Keyline e a fazer o tal plano, e essa normalmente depois indicamos essas pessoas, mas estamos sempre disponíveis para responder e para apoiar quem quiser saber mais. Boa. Vou só encaixar aqui uma pequena uma pequena pergunta, porque acho que tem a ver também com a tua área de trabalho e investigação. É o Filipe Sousa, que comenta que para essas práticas serem adotadas pelos agricultores, em especial os agricultores de pequena escala, é importante que haja formação. E eu ia acrescentar, é importante que haja também acompanhamento por parte da academia e cumplicidades nessa parte. Tu, como também trabalhas na área da pequena agricultura e das cadeias curtas, se calhar é uma coisa que tu ressoas muito, não é? Sim, sim, completamente. Nós estamos cada vez mais tentamos fazer uma ciência para todos, não é? E a pequena agricultura, de acordo com um projeto de grande dimensão que tivemos recentemente, que foi o projeto Salsa, que estudou o impacto da pequena agricultura na Europa, percebemos que ela de facto era importante, ainda alimenta uma parte substancial da população e é importante fazer esta investigação que ajude também a pequena agricultura e esta agricultura que não é uma agricultura industrial a produzir melhor e a produzir mais e a dar rendimento aos seus agricultores. E nessa nota muito positiva, acabávamos o webinar de hoje. Muito obrigado a todos, boa noite. E obrigado também a quem faz este webinar possível, na parte técnica e na parte logística. Portanto, boa noite e até à próxima quinta-feira. Boa noite, Deus.